Boa noite a todos. Hoje é a inauguração do canal no YouTube, Chimarrão com Tio Sam. Estamos aqui já com a doutora Glauce, a qual vai já fazer a sua fala, né, para que vocês conheçam o trabalho dela e o que ela realiza. Boa noite a todos. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Achei bem interessante e acredito que vai ser muito proveitoso para todos, inclusive, né, sociedade em geral e até os colegas, porque vamos debater vários temas aqui, né? Eu sou advogada, especialista em direito ambiental, tenho pós também em processo civil e atualmente estou presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Subseção Novo Hamburgo. E a gente faz um trabalho junto à subseção nesse tema, né, ambiental. Mas hoje nós vamos falar de um assunto diferente que combinamos, né, que é o reconhecimento socioafetivo extrajudicial. Isso mesmo, vamos lá. Então, talvez as pessoas não saibam, mas para a gente esclarecer, o reconhecimento socioafetivo é quando tem um padrasto, uma madrasta, que mora, já convive com a criança ou adolescente, e pela convivência vão criando esse laço afetivo e se torna um laço tão forte que ambos se sentem e se tratam como mãe e filho, pai e filho, né? E com isso, tentando normatizar, né, essas relações, aí se faz o reconhecimento socioafetivo. Por que fazer, né? Porque tem muitos detalhes, às vezes, do dia a dia, do cotidiano, que a gente não pensa que vai precisar, mas vai. Por exemplo, numa escola, né? Exatamente. Você convive, você ajuda a criar o filho, né? Você cria aquela criança ou aquele filho, aquele adolescente, e você chega numa escola e você não pode tomar uma decisão ou assinar por ele, né? E, entre outras coisas do cotidiano, mas esse é um motivo. Então, e também pela questão do outro lado de ter o nome na certidão, ser reconhecido, né? Oficialmente como filho ou mãe ou pai. Coincidentemente agora, doutora Glauce, aconteceu o seguinte, teve o falecimento do meu pai, né, que me criou, ele e minha mãe, né, e ao fazer a certidão de óbito não foi aceito colocar meu nome porque eu não tinha, né, o reconhecimento, né, de ser filho, embora tenha sido criado desde bebê. É possível fazer esse reconhecimento, né, mesmo na vida adulta? Na verdade, sim, existem duas formas, na verdade, três, para te falar. Duas formas comuns que se faz é, primeiro, quando é menor, aí precisa da autorização do pai e da mãe, né, biológicos. Então, quando é maior de idade, aí precisa só do filho, né, o que vai ser reconhecido e o que vai reconhecer. Precisa desses dois, eles podem ir ao cartório. Claro, tem que preencher alguns requisitos, e isso é feito todo no cartório de registro civil, de qualquer cidade, não interessa se você foi registrado numa cidade, está morando num outro estado, numa outra cidade, não tem problema. Pode ser em qualquer cartório do Brasil. E com isso, vocês montam um dossiê, fotos, comprovações que vocês têm essa relação, que vocês se apresentam como mãe e filho, pai e filho, né? Isso é uma maneira de ser feito e você encaminha no registro civil e esses documentos vão para o Ministério Público. Uma pergunta. Vamos supor, né, que como, por exemplo, a vida adulta, né, uma pessoa, por exemplo, eu tenho 57 anos, né, então fotos quando era criança, na adolescência, isso não, quase que não existe, né, mas isso poderia pegar declarações escolares, de frequência, da mãe que ia na reunião, do pai, que sempre viram pessoas que possam testemunhar que essa criança foi criada todo o tempo por essa família? Sim, eu vou citar um exemplo pessoal, porque eu sou mãe socioafetiva de dois filhos, né? Eu tenho dois filhos e eles são socioafetivos.
E a gente fez esses dois processos. Quando eles fizeram 18 anos, eles escolheram isso, né? Eles optaram e eu aceitei. A gente já se entendia como pai, mãe e filho, mas a gente quis formalizar e a gente fez. A gente juntou fotos, assinatura de um bilhete da escola e precisa, além desses documentos, comprovações, declarações de pessoas que conviveram, que Sim. convivem, pessoas lá atrás que conviveram, mais ou menos um lapso, né, de 10, 15 anos aí, que você tem de convivência, né, que é um dos requisitos, e aí você tem essas declarações junto ao processo e leva. Mas voltando à tua pergunta anterior, no caso teu agora, você pode pedir um reconhecimento socioafetivo pós-mortem, mas aí tem que ser via judicial. Mas Pode ser feito através dela. pode ser através dela, mas assim, aí você vai ter o reconhecimento socioafetivo dela. Mas o do teu pai, caso você ache importante ou queira fazer, pode ser feito também. Aí no caso pós-mortem, mas via judicial. Muito bem. Então, tivemos aí a palavra da doutora Glauci, né? E vai ser só uma palhinha, assim, né? O início do que nós vamos ter pela frente de entrevistas, né? Então agora eu me despeço, muito obrigado. Agora estamos aqui então com o professor Udo, né? O qual vai fazer uso da palavra neste momento, né? Nosso grande amigo da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Faz parte também da Comissão do Meio Ambiente, para vocês verem que não necessariamente, né, a pessoa precisa ser da área do direito para participar lá de uma comissão, né? Então, o professor aqui é um querido nosso aí, e ele vai agora, então, se apresentar, né, e falar um pouco aí sobre patrimônio cultural. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Enfim, eu sou o Udo Sarlé, sou servidor público aposentado, recentemente aposentado, né? Trabalhei muito, mais de 30 anos na área do meio ambiente, na Prefeitura de Novo Hamburgo, e por último, nos últimos 4 anos, me dediquei mais à questão do patrimônio cultural da cidade de Novo Hamburgo. E é um assunto que eu tenho, assim, especial carinho, né? Enfim, até porque quando eu comparo, assim, há 40 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira na área ambiental, a gente estava engatinhando nas questões de preservação do meio ambiente, né? E eu noto que hoje a questão do patrimônio cultural é uma luta que tem que ser encarada, né? Exato, porque tem muita maquiagem, né, no patrimônio, né? Exatamente. E muito desconhecimento, principalmente muito desconhecimento, tá? Então a gente vê uma legislação ainda muito insípida. Nós temos diversos instrumentos, né? Já começa pelo o próprio direito, vamos dizer assim. Muita gente que inclusive trabalha na área do direito não sabe que a questão do direito patrimônio cultural está dentro do ramo do direito ambiental, né? Então segue os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, tá? Sim, é uma pergunta, né? Quando você vai vender um bem que está tombado, né, como patrimônio, né, o procedimento para essa compra tem que manter todo como ele se encontra. Sim, é que na verdade, assim, esclarecendo, tombamento é um dos instrumentos, né? Então é o instrumento mais comum que a gente tem hoje, que é o tombamento, quase todo mundo conhece, né? Um bem tombado, quando o poder público reconhece que um bem tem um interesse cultural e tomba esse bem, ele fica tombado até o seu destombamento, mas isso é um assunto bastante grande, né? Ou seu perecimento. Então, a princípio, não deveria ser destombado, né? Se bem que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Infelizmente, existe essa possibilidade. Mas, enfim, ele não retira a propriedade do bem. Isso é importante. Quer dizer, qualquer bem que tu tenha, né? Vamos falar de edificações, vamos falar de casas, né? Que é o mais comum. Todas elas, seja elas protegidas por tombamento ou através de inventário ou algum outro instrumento que o poder público venha desenvolver, e não se perde a propriedade sobre esse bem,
A única questão é que, sim, este bem ele tem que ser preservado, tá? E os níveis de preservação, normalmente, um bem tombado é na integralidade, tá? Mas existem diversos níveis, né? Mas isso, o próprio estabelecimento do tombamento ou do instrumento de proteção vai estabelecer o que deve ser preservado, o que não deve ser preservado, né? Tomar como exemplo o inventário, por exemplo. Quer dizer, tu podes ter uma casa em que tu vai ter que manter, vamos dizer, a originalidade da parte externa, mas tu pode modernizar a casa por dentro, né? Em caso de tombamento também, né? Eventualmente, mas tudo isso com a devida licença do poder público, né? Ou daquele órgão, né? Especificamente aquele órgão que tombou, né? Tenha sido o IFAM, nível nacional, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o IFAI, ou os municípios, né? Que também pode fazer esse procedimento de proteção. E quando uma casa, por exemplo, ela tem tanto área externa quanto interna histórica, né? Eu vou dar um exemplo, cidade de Guaíba ali, por exemplo, tem onde ficou o Bento Gonçalves, né? Então, essa casa, ela pode ser modificada no seu interior ou ela tem que ser mantida como patrimônio e ela passa a ser do Estado? Não, ela não. Bom, primeiro, não perde a propriedade, né? A pessoa que tem bem protegido, né? Que a gente diz bem acautelado, ela não perde a propriedade. Ela tem plenos direitos de comprar, né? De vender, enfim, de negociar este bem. Não perde esse direito. Frutos, não sei, também. A única coisa é que o tombamento ele vai se dar exatamente ou a proteção, né? Pode ser inventário também. O órgão que vai tomar vai estabelecer essas regras. Tu pode mexer internamente, tu pode não mexer, não deve mexer internamente, porque né, tem que manter a originalidade, tá? A única coisa que a gente vê como um grande problema desses instrumentos é que hoje, apesar de existirem leis de incentivo à cultura, onde então pode-se buscar recurso para manter este bem, tá? Normalmente esses bens eles são apenas isentos de IPTU, por exemplo. O que a gente sabe que é um valor que não é compensador em termos de manutenção de um bem, que normalmente quando ele foi tombado é porque ele já é bastante antigo, exige muito mais manutenção. Mas existem instrumentos também como venda de índice, né? A possibilidade de venda de índice. O município de Dois Irmãos tem isso de uma forma muito interessante, uma lei municipal, onde o índice construtivo daquele imóvel ele pode ser vendido e ele a cada 10 anos se renova. Tá? Outros municípios também adotam um modelo semelhante. Tá? Certo. Então tá. Temos aí a palavra do professor Udo, né? E teremos certamente, né, uma pauta só com ele, né, em outros assuntos aí em breve. Depois vou agendar com ele para que nós temos uma pauta sobre arborização, sobre como deve se proceder aí dentro da área urbana. Muito obrigado. Então, agora recebendo a doutora Viviane, né, a qual vai se apresentar, vai falar inclusive um assunto, né, que é bem interessante porque eu vi a primeira vez com ela, que foi a teoria do elo, né, e nessa teoria, inclusive, quando eu falo de violência doméstica a meus alunos, né, eu cito essa teoria hoje, né, com a permissão dela, é claro, né. Então, né, ela está aqui hoje, né, agradeço a sua presença, doutora, né, e agora ela vai, então, fazer a sua fala. Boa noite, doutor Santejano, boa noite a todos. É uma alegria poder participar e principalmente agradecer o convite e poder divulgar esse tema que ainda é um tema tão desconhecido, que é a questão relacionada ao direito animal. Ainda um tema para muitos com uma certa resistência, então é muito importante que nós possamos ter um espaço para poder falar sobre o direito animal. O doutor Santejano, então, solicitou que eu falasse um pouco sobre a teoria do elo. E uma das questões mais importantes para apenas iniciar é que nós temos sim um direito animal. E muitas vezes quando se fala em direito animal, as pessoas, não, mas isso não é possível que exista. E claro, né, se houver uma outra oportunidade eu falarei mais sobre isso, mas nós temos a Constituição Federal, que é a regra máxima
no quesito do direito para nós trabalharmos todas as formas de direito e proteção e tutelas, tanto de humanos e também dos direitos animais. Então, sobre a teoria do elo, o que será que é essa teoria do elo? Quando nós pensamos em um elo, a gente tem essa ideia, ou seja, é algo mais ou menos infinito, ele não tem um término pontual. E aí é que vem o elo. Então, o que essa teoria ela estuda e que não fica apenas na questão de teoria? Ela vai para uma materialidade. E o que é ela? Ela trabalha a questão da violência. E quando nós chegamos na violência doméstica, a violência contra a mulher ou a violência também contra crianças, também existe a violência contra os animais. E aqui, nesse estudo, o que se tem é que normalmente uma pessoa que inicia com atos de violência, e aqui nós estamos falando de que isso pode iniciar em qualquer idade, né? Há estudos que mostram que isso pode iniciar até na infância, na adolescência e também na idade adulta. Normalmente o fim desse ciclo, desse elo da violência, vai ser na idade adulta. Por quê? Porque se inicia violência com os seres mais fracos, os seres mais vulneráveis, que são quem? Os animais. Então, iniciando nos animais, ele perpassa muitas vezes por aquela pessoa que começa dessa forma a, digamos, testar até o que ela própria sente e como existe uma reação dos animais. Então, vai iniciando ali no animal, que normalmente é o ser mais fragilizado, e vai seguindo até muitas vezes chegar onde? Na violência contra humanos. Por isso que ela é uma teoria do elo, ou como alguns denominam, né, vindo do direito norte-americano, como a teoria do link, porque é um link entre essas violências. E se ainda tem um pouco de tempo, eu gostaria de citar um caso que ocorreu em maio, aqui no nosso país, onde um homem, não aceitando, e aí aparece muito aqui para que todos possam entender um pouco melhor, né? Ele não aceitando a questão do término do relacionamento com a sua mulher, com a sua esposa, ele procedeu com uma chantagem, no seguinte sentido, eu vou começar, né, você vai comer, né, mais ou menos algo semelhante, você vai sofrer muito, e eu vou iniciar com o Teodoro. O Teodoro era o cachorrinho de estimação. E depois eu vou seguir adiante até concluir essa violência em você. E o que ele fez? Ele matou, ele esfaqueou o cachorrinho. E aí o vídeo já percorreu a internet, né? O Teodoro. Ela gravou depois ali, e tinham câmeras de segurança. Enfim, nós não temos ainda a conclusão desse caso pela via judicial, mas é um exemplo clássico, onde ele inicia com o mais frágil e alerta que vai continuar. Então, é um alerta para todos. Cautela. Fiquem de olho, quem comete violência contra animal poderá cometer contra os humanos também. Certamente vamos entrevistar a doutora Viviane em outra situação, onde ela vai trazer mais aprofundado o assunto sobre o direito dos animais. Muito obrigado, doutora Viviane. Eu que agradeço. Boa noite, doutora Edilene, né? A nossa presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Tive a honra de convidá-la para vir até aqui a minha casa hoje, né, e vai falar sobre a nossa comissão, né, e também de participar de vários eventos com ela, onde ela me oportunizou várias situações dentro da área já da advocacia, né, e então passo agora a palavra para a doutora Edilene. Boa noite, doutor Carlos. Então, é uma grande satisfação, obrigada pelo convite, né, e a gente poder vir falar da Comissão da Criança e do Adolescente, da OAB Subseção Novo Hamburgo, é sempre muito gratificante e são oportunidades que a gente não pode deixar passar, né? Então, lhe conheço há pouco tempo, né? Nos conhecemos em dezembro, entrou na comissão esse ano e tem demonstrado, assim, um grande afeto pela comissão e um grande comprometimento, né? A nossa comissão, então, ela tem a função, né? 3 funções, na verdade. Ela tem uma função formativa, ela tem uma função de fortalecimento de rede e uma função de mobilização social, né? Tudo em torno da questão da proteção da criança e do adolescente e trazer, então, para a sociedade o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
na questão dos seus direitos, né, como sujeitos de direitos. Então, na parte de formação, a gente tem o programa OAB Vai à Escola. Nós já podemos participar de várias palestras nas escolas, quando a gente leva os temas para as crianças, e também para adolescentes e professores, enfim, não só relacionados à criança e adolescente, mas também, como a doutora Viviane falou há pouco, sobre a questão dos direitos dos animais, a violência doméstica, né? Então, no final, tudo isso reflete numa criança quando ela está naquele ambiente, né? Então, acaba que a gente faz um link em todos esses assuntos, porque são vulneráveis, né? A questão da mobilização social, os eventos que a gente faz, né? O último a gente fez o Dia de Brincar e Proteger, junto com a Brigada Militar, que foi um momento muito bacana, onde a gente pôde confraternizar com as crianças, filhos de advogados e advogadas, dos brigadianos, as crianças da comunidade ali no entorno, e também pudemos levar naquele momento algum conhecimento, né, do direito que aquela criança tem, o direito de brincar, né. A outra questão também é a fortalização de rede, né, que é a interlocução que a comissão faz com os conselheiros tutelares, com as secretarias de educação, com toda a rede de proteção dessa criança e desse adolescente, quando é necessário. Então, esse é o nosso trabalho. Estou na segunda gestão, né? Então, preparando aí, vamos ver quem vai ser o próximo. Acho que 2 gestões é o suficiente, a gente já começa a plantar essa sementinha para ver quem vai continuar esse trabalho, né? Eu tenho uma pergunta. Quem pode participar dessa comissão da criança e adolescente dentro da seccional Novo Hamburgo? As comissões da subseção e da OAB, né, elas são temáticas, né? Nós temos 30 comissões. E na nossa subseção, ela é aberta para advogados e advogadas, estagiários do curso de Direito, e também ela abre esse precedente para pessoas que são técnicas na área, né? Um assistente social, um psicólogo, um professor, no nosso caso, né? Que trabalhe nessa rede de proteção, pode estar como uma consultoria técnica, como um ouvinte, sempre trazendo aquele conhecimento da sua área multidisciplinar, né, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito obrigado, então, doutora Edilene, e né, certamente teremos outros temas, né, vamos aproveitar esse conhecimento vasto, né, que a senhora tem dentro da área do direito, né, principalmente já no tratamento com crianças, né, para que a gente possa fazer uma próxima entrevista de 30 minutos, de 30 a 40 minutos apenas, né, sobre esses assuntos específicos, certo? Muito obrigado. Boa noite, doutora Vanessa, seja bem-vinda. Né? Também faz parte da comissão da criança e do adolescente, né, da comissão do meio ambiente, né? Então estamos trabalhando juntos, né, nessas 2 comissões, né, mas hoje, né, o que atrás aqui, né, é dar falar, né, um tópico, né, sobre LOAS, né, que é um benefício, né, que as pessoas, às vezes, elas têm, mas não têm conhecimento de como elas chegam até ele. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Santejano. Em primeiro momento, agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui e dizer que esse canal, com certeza, vai ser um grande sucesso. Bom, então vamos falar hoje sobre o BPC LOAS. O BPC LOAS é um benefício de prestação continuada, né, popularmente chamado por LOAS, né, pela Lei da Assistência Social. Atualmente, ele tem que preencher alguns requisitos, né, básicos para que a pessoa possa ter direito a tê-lo, que são 2 principais, que é a miserabilidade, né, a pessoa precisa preencher o requisito da miserabilidade, que para começar a ter início a direito dele, precisa ter o cadastro, no cadastro único da sua cidade, normalmente é no CRAS, né, que a pessoa faz o cadastro. Normalmente as pessoas que têm direito a ele também recebem Bolsa Família, né, algumas não conseguem, que já é um impedimento que se tem, né, para isso, mas dificilmente pode acontecer algo assim, mas quando acontece, daí buscando um advogado, consegue resolver essa situação. Uma pergunta, uma pessoa idosa, que ela não tenha
que ela não tenha nenhum benefício. É uma pessoa idosa, ela não tem nenhum benefício, ela acaba muitas vezes, até de repente, numa casa lar, né? Essa casa lar pode solicitar um benefício para ela, porque se ela não tem nenhum dependente, não tem ninguém por ela, acontece isso, né? De pessoas que ficam sozinhas, né? Em situação de abandono, né? Ou não tem mais parente. Sim, o que que acontece? O segundo requisito, né, para que a pessoa tenha direito também, seria 65 anos ou mais, que seria a idosidade, que a gente chama, ou também a deficiência física, né, que também pode ser intelectual, né, e quando se tem a deficiência, não importa a idade que a pessoa tenha, em qualquer idade, né, preenchendo esse requisito e mais sempre, né, no caso, junto com o requisito da miserabilidade, é possível requerer o benefício. Mas a questão, né, doutor Santejano, que tu comentastes e perguntastes sobre a questão das casas de idosos, né, o que que acontece? Quando a pessoa tem essa situação de direito, é possível, sim, alguém da própria casa solicitar e requerer o benefício, porque esse benefício ele é requerido junto ao INSS. Legal. Ele é um benefício que é pago pelo governo federal, desculpa, ele é pago pelo governo federal, mas ele é requerido junto ao INSS, porque é o INSS que faz o pagamento mensal, né, a essas pessoas. Então, qualquer pessoa que preencha os requisitos dos quais nós estamos tratando aqui, que são o básico dos requisitos, né, os dois básicos, é possível sim ir até uma agência do INSS ou no próprio site do INSS e fazer o pedido e o requerimento, né? Claro que às vezes as pessoas têm alguns obstáculos, né? Geralmente junto ao INSS, porque ele não é um benefício pago de forma automática, né? Sim. Além dos Tem que ser requisitos, tu tem que comprovar também tudo aquilo, né? A miserabilidade, a idosidade, no caso, é fácil, né? Mas Sim. o que mais tem obstáculo é a questão da miséria, né? Então, quando tu faz o pedido, a primeira coisa que tu vai ter marcado pelo INSS, é a visita, às vezes, da assistente social, que tu vai, no caso, quando é administrativo, tu vai até o INSS, né, nessa perícia, como se fosse uma perícia normal com assistente social, e a segunda parte seria a perícia médica, né, que tu também vai ao INSS, isso na fase administrativa. Depois, caso for negado, que normalmente acontece, né, pela dificuldade que temos hoje de conseguir ampliar, né, o direito junto à via administrativa. Então, quando tu vai ao judiciário, daí tu teria possibilidade, né, de mostrar mais direitos que tu tens, né, mostrar mais provas, e daí sim a assistente social marca uma visita na casa da pessoa e consegue comprovar mesmo o estado de miséria, né? E também a perícia médica, da mesma forma Sim. que na via administrativa, que tu vai daí até o perito, né, indicado pelo judiciário e faz a perícia médica, Ok. tá? Muito obrigado, doutora Vanessa. Certamente teremos assuntos mais sobre previdenciário, sobre direito previdenciário com a doutora Vanessa em outras oportunidades. Muito obrigado. Boa noite, doutora Ângela. É um prazer recebê-la, né, nesta noite de inauguração. Né, até informo aos seguidores, né, do nosso canal que o porquê a doutora Ângela foi chamada por último aqui para sentar nessa cadeira. Em primeiro lugar, ela é minha sócia no escritório, né? Então, eu chamei ela para que ela viesse, né, falar, né, sobre direito de família, né, até porque ela trabalha com direito de família, então todos os que se apresentaram aqui, né, doutora Viviane, doutora Glaucia, doutora Dirlene, doutora Vanessa, professor Udo, né, eles trabalham nas áreas em que eles falam, né, então eles têm pleno conhecimento e saber jurídico sobre o assunto que aqui eles vieram falar. Então, doutora Ângela,
passo a palavra, né, para a senhora se apresentar, né, e falar aí sobre direito de família. Boa noite a todos, boa noite, doutor Santejano. É um prazer estar aqui na sua residência. Muito obrigada pelo convite. Desejo que este canal tenha muitos e muitos seguidores, que continuem sendo postadas muitas informações importantes para que os seus seguidores tenham conhecimento acerca da matéria, acerca de direito, de uma forma geral, como os outros colegas explanaram também, certo? Então, o direito de família é uma área, eu digo, hoje nós estávamos num seminário de direito de família na UAB, e eu me recordei do início, lá do início da faculdade, do início do meu trabalho como advogada. Eu disse para uma colega, eu disse, agora eu lembro o que eu gosto realmente de fazer, que é a área de família, né, porque isso é um tema que está sempre em modificação, em evolução. Vejamos a modificação na lei, desde o início do primeiro Código Civil, em 1916, quando existia a união entre um homem e uma mulher, casamento, né, de acordo com o Código Civil. Hoje, tantos anos se passaram, tantas alterações, existem o casamento, a união estável homoafetiva, a equiparação da pessoa transgênero, certo? Então, é um tema que evolui com o passar dos anos e evolui de acordo com a necessidade da população, dos seres humanos. E envolve seres humanos, né? Envolve criança, envolve adolescente, certo? Então, direito de família é uma área que pode-se estudar, reestudar, inventar e reinventar. A cada momento, a cada novo nascimento, temos uma nova concepção de ser humano, certo? Então, eu tenho muita admiração pelo que o senhor vai fazer aqui com este canal e espero que realmente possamos novamente conversar acerca do tema. Isso aí. Então agora a doutora Anne falou, né? Então deixar bem claro aos seguidores, né, que este canal ele não visa propaganda de escritório A, B, C, ele visa trazer todos os colegas que queiram participar, né, para falar sobre assuntos relacionados à área do direito, para que a comunidade tenha mais esclarecimento. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.